Olá, amigos e amigas, fãs de Elvis Presley. Ontem, quinta-feira, dia 4 de agosto de 2022, eu fiz uma pergunta lá no Facebook, no grupo Tudo sobre Elvis Biografias. Qual assunto relacionado a Elvis os amigos gostariam que eu produzisse vídeos? Eu indiquei um livro onde conta todos os problemas que Elvis enfrentou, um verdadeiro calvário, de 73 a 1977. O livro conta todos os bastidores por trás dos portões dos muros de Graceland. Não é nada bonito, infelizmente, o que aconteceu com Elvis. Eu me propus a fazer um audiobook do livro, como eu já fiz audiobooks de outros livros, As Memórias da Priscila e também a Vida Espiritual do cabeleireiro de Elvis, que conta sobre a vida espiritual de Elvis, Larry Gader. Esses dois audiobooks você encontra neste canal na parte de playlists. Você entra no canal, já ensinei várias vezes como se entra no canal. E onde se lê playlist, você vai encontrar várias playlists que eu separei com vídeos, com séries que eu fiz, em que você poderá ver os vídeos um atrás do outro, sem interrupção, e você então entenderá todo o conjunto de ideias que eu trouxe para as séries que eu fiz, séries estas que não são audiobooks, mas tem dois audiobooks, como eu disse. Bom, centenas de pessoas responderam que sim, que elas querem o audiobook, que elas se interessam em saber o conteúdo do livro, mesmo este conteúdo sendo muito duro. Bem, eu me propus, caso os amigos quisessem, e eles querem, e vocês querem, eu me propus a colocar um capítulo do livro em audiobook, com os meus comentários, como eu fiz nos audiobooks anteriores, todos os sábados. Eu estou pensando às 8 horas da noite, eu solto o vídeo, mas também depois você pode assistir a qualquer hora e qualquer dia, e assistir quantas vezes quiser, porque também eu vou deixar o vídeo em uma playlist, e à medida que eu for fazendo os capítulos, todo sábado um capítulo, eu vou adicionando a playlist. Agora eu gostaria de contar aos amigos como eu fiquei sabendo desse livro e porque a curiosidade me moveu até comprá-lo, traduzi-lo e agora compartilhar com vocês. A vida é sempre melhor quando a gente pode compartilhar. Bem, eu não sei se acontece com vocês, mas ao longo da minha vida, todas as coisas que eu comprei sobre Elvis, quase todas, eu tenho a nítida lembrança de quando eu comprei, a época que eu comprei, e quando eu lembro de um assunto que eu quero trazer aqui para o canal, eu sei onde encontrar em todos os materiais que eu tenho aqui. Quanto mais antigo o material que eu tenho, mais eu me recordo de como eu consegui. Porque décadas atrás não tínhamos a internet, era muito difícil ser fã de Elvis, você não encontrava os materiais assim tão fácil, né? Você, por exemplo, o livro, eu soube dele através de uma revista, mas só fui comprar, só fui poder ter o livro com o advento da internet. Então hoje você compra de sebos de fora e o livro chega na sua casa. É muito bacana isso. Você que me conhece, você que já viu meus vídeos, talvez você se lembre que meu pai era feirante. Então na década de 90 eu trabalhava com meu pai na feira aqui
na capital, São Paulo. E a feira, na década de 90, ela era maior do que são as feiras hoje. Havia muito mais coisas na feira. Havia seções inteiras de roupa, de frango, de peixes. Hoje eu tenho ido à feira e parece que o que restou são apenas bancas de verduras e de frutas. E você tem uma banca de ovo, tem algumas bancas de banana, uma banca de peixe. Elas reduziram demais. As bancas de jornal, para minha tristeza, porque eu cresci ao redor de bancas de jornal, elas estão minguando, estão acabando de fato. Bem, quando eu trabalhava com meu pai na feira, nós montávamos a banca, 8 horas a banca estava pronta, eu ia tomar meu café na padaria. A padaria sempre tinha uma banca de jornal, era como se fosse uma casadinha. Então você tomava o seu café, saía e já comprava um jornal. E eu comprei a revista, que já já eu vou mostrar para vocês, em um desses dias em que eu trabalhava com meu pai, lá nos idos dos anos 90. Eu convido você, meu amigo, minha amiga, para a bancada, onde eu vou mostrar em detalhes o livro, a revista e quando eu vou iniciar os capítulos de audiobook para vocês. Esta é a revista que eu comprei em 1990. Eu improvisei uma tarja, porque hoje em dia as pessoas estão mais púdicas. Teve um dia que eu postei a capa dessa revista no grupo, lá no Facebook, tudo sobre Elvis Biografias. Alguém se ofendeu e denunciou por causa que a menina estava sem a parte de cima da sua vestimenta. Esta revista é da época quando a novela Pantanal originalmente foi produzida e exibida na Rede TV, a extinta Rede TV Manchete. Mas não foi a menina, embora linda, que chamou mais a minha atenção. Na época a revista era pendurada e havia um sortimento enorme de publicações. A banca de jornal era incrível e não havia o pudor que havia hoje em dia. A revista não tinha tarja nenhuma e ninguém se ofendia, eram outros tempos. Porém, o que me chamou a atenção, que fez que eu comprasse a revista, é esta chamada na capa: Elvis se matou. Quando você abre a revista, você dá de cara com um cabeçário assinado por Albert Goldman. Até então eu não sabia quem era Albert Goldman. Ele é o biógrafo de Elvis Presley, um dos mais importantes de Elvis Presley. Então, o que diz aqui? Eu estava errado. Eu devia ter sabido. Afinal, para Elvis, minha biografia de Elvis Presley, escrita em 1981, que é este livro, dediquei-me a anos de pesquisa, incluindo 600 entrevistas. No entanto, cometi 2 erros cruciais. Elvis não morreu, suicidou-se. Primeiro, fiquei por demais absorvido no romance quase adolescente entre Elvis e Ginger Alden. E não me dei conta de que no último ano ele não estava correndo atrás de sonhos. Ele estava fugindo de uma vida que se transformara num pesadelo de sofrimento e desespero. Isso levou ao meu segundo erro. Supus que a sua morte fosse devida a uma overdose acidental de drogas. Estou certo agora de que Elvis se suicidou. Vamos ver mais um trechinho aqui, o que diz a revista.
Praticamente, desde o momento em que Elvis surgiu no mercado, passei a receber um monte de informações novas, mas boa parte, como por exemplo, boatos de um filho natural, ou os laços de Elvis com o crime organizado, isso não pôde ser confirmado. Assim, quando aceitei uma proposta para publicar o meu livro em 1991, pensei que não teria de fazer alterações importantes. Então, em agosto último, li um artigo num tabloide inglês dizendo que Elvis se matara. A fonte da história era David Stanley, o mais jovem dos 3 enteados de Elvis. Todos eles passaram a trabalhar para ele entre 71 e 72, quando eram adolescentes. David e seu irmão Rick eram os seus auxiliares mais chegados nos últimos anos. Não apenas eram os guarda-costas armados de Elvis, como literalmente os seus guarda-vidas, mantendo uma vigília de 24 horas no seu quarto e observando diariamente os detalhes mais íntimos do declínio do chefe. Ninguém esteve mais próximo de Elvis do que esses 3. Em 1979, continua Albert Goldman. Quando comecei a trabalhar no meu livro, 2 anos depois da morte de Elvis, aos 42 anos, David foi uma das primeiras pessoas que entrevistei. Mostrou-se durão e honesto. Se estava afirmando agora que Elvis se suicidara, eu queria ouvir a história toda da boca de David. O que fora publicado na imprensa britânica pareceu-me inconclusivo. Minha primeira pergunta seria: por que você não me falou do suicídio de Elvis 11 anos atrás, quando do primeiro livro? Enquanto eu estava à procura de David, reli minha entrevista de 1979 e descobri, surpreendido, que ele disse: quando Elvis tomou aquela última pílula, ele sabia que ia morrer. De modo que, se você quer chamar isso de suicídio, por mim, tudo bem. Bem, é claro que eu fiquei louco para ler o livro que Albert Goldman estava a produzir. Esta entrevista é de 1990, o livro saiu em 1991. Albert Goldman veio ao Brasil para captar fotos para seu livro Carnaval no Rio. Por acaso eu tenho um exemplar. Todo o texto é de Albert Goldman. E as fotos, muitas fotos da época, no início da década de 90. Aqui uma notinha: Goldman, o homem de ouro dos best-sellers indiscretos. Professor de inglês e literatura comparada, Albert Goldman é também, e hoje principalmente, autor de numerosos livros de sucesso como Ladies and Gentlemen, Lenny Bruce, que rendeu o filme Lenny com Dustin Hoffman, Elvis, 1981, e o controvertido As Vidas de John Lennon, 1988. Esta foto de Goldman foi tirada em Manchete quando ele esteve no Brasil colhendo material para seu Carnaval no Rio e hoje ilustra as sobrecapas de todos os seus livros. O livro em questão, que a revista, lá em 1990, me deixou muito curioso, é este: Elvis, as últimas 24 horas. Eu só fui conseguir este livro mais ou menos em 2015,
2016. Foi um longo período que eu tive que esperar para ler o livro. Este livro, até hoje, não foi editado aqui no Brasil, não existe em língua portuguesa. Eu já traduzi o livro e eu vou passar, então, como eu disse, em audiobook para os amigos. É uma oportunidade de emergir nesses anos finais da vida de Elvis. Se você acompanha outros canais de Elvis, há um muito importante do Spiegai. E dia desses eu vi um vídeo onde ele visita o cemitério e ele vai à tumba, ele vai onde está enterrado a campa do Dr. Elias Gonan, conhecido como Feel Good. Esse homem receitou muitos, ele foi um facilitador para Elvis Presley por causa da sua dependência química. Se você assistir a esse vídeo do Spiegai, ele mostra lá em Vegas também, ou em outro vídeo, a casa onde Elvis se submeteu a uma dieta do sono, que é contada aqui, onde o médico praticamente entupiu Elvis de medicamentos viciantes. Então, hoje em dia, já não há tanta relutância em admitir que Elvis realmente era um dependente químico e que ele acabou com sua vida através desse vício. Muitas pessoas querem se iludir que Elvis tomava remédios para inúmeras doenças que ele tinha. Mas, na verdade, esses remédios, como por exemplo o Demerol, ele é um analgésico muito potente e que as pessoas que se viciam nele fazem coisas absurdas para conseguir mais. Bem, pessoal, eu fico por aqui hoje e não este sábado, amanhã. Não amanhã. O outro sábado eu venho com o primeiro capítulo desse livro em audiobook, tecendo comentários. E eu estou pensando em colocar às 8 horas da noite no sábado. Mas uma vez postado o vídeo, você pode assistir no domingo, na segunda, qualquer dia, a qualquer hora que você desejar. E eu vou deixar capítulo por capítulo em uma playlist. E quando eu completar o trabalho, você poderá ter acesso ao material de uma tacada só. Elvis Forever.